individualista é aquela pessoa que ela pensa em si só. Não é isso? A pessoa que ela é individualista, ela pensa em si só. Não é? Exemplo. Só os problemas dela têm importância. Sim ou não? Sim. Só os problemas dela têm importância. Por exemplo, ela fala dela, ou seja, ela fala dos problemas dela pro pastor Melo, mas, por exemplo, ela não tem condições e capacidade de ouvir, ou seja, de ouvir o problema de quem está falando, ou seja, ela não consegue ouvir o problema do pastor Melo, por exemplo. Ela quer falar e fala, mas ela não consegue ouvir. Por exemplo, porque ela sempre, ou seja, ela sempre se coloca como o centro das atenções, o centro da responsabilidade consigo mesmo, desviando as responsabilidades a outros. Quando eu olho para a nossa cultura, vou dizer cultura, nossa cultura, me assusta. E por que me assusta? Me assusta por vários motivos. Uma delas, que muitas coisas, ou talvez todas na sua totalidade, usando 100%, ela não se adequa à minha pessoa. Como assim, pastor? Veja bem, eu explico. Houve um tempo chamado o tempo da igreja primitiva. No tempo da igreja primitiva, vendiam-se fazendas, traziam suas riquezas e depositava aos pés dos apóstolos. Aleluia. Para suprir assim a necessidade da igreja. Quando se fala necessidade da igreja, não está falando do templo, mas do coletivo. Mas o tempo passou. E conforme o tempo passou, um espírito entrou no coração das pessoas. Um espírito chamado espírito do individualismo. Como assim, pastor? Bom, queridos, eu congrego. Vocês também congregam. E vocês sabem que lá no seu ambiente, na sua igreja, preste atenção, dá uma olhada, embora eu acredite que não precise, você vai perceber que aquela pessoa que está com problema, que chegou com problema, na maioria das vezes, esta pessoa, ela é indesejável na igreja. Ô pastor, que mensagem é essa? Eu não sei, eu abri aqui e saiu. Né? Então, ela é indesejável na igreja. Faça uma comparação. Chega alguém lá com um carrão, né? Com um carrão, né? Eu lembro que nos momentos bons, né, das vacas gordas, quando eu tinha uma BMW, quando eu tinha uma Cherokee, eu chegava nas igrejas, irmãos, você tinha que ver o tratamento só por causa do carro. Os diáconos, aquele negócio todo, sabe a coisa? Aquela pompa toda, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Na rua, tudo bem, chegava no frentista, abastecer o carro, tudo bem, mas na igreja, né? Mas também eu já vivi momentos difíceis, complicados, você chega na igreja de cabecinha baixa, cheio de problemas, mas ninguém quer olhar para você. Não quer nem aí. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, muito importante, muito importante. Eu vivi isso. Estava passando uma fase muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque havia perdido a empresa. Eu tinha uma empresa com mais de 150 funcionários. Inclusive, esse dia eu estava mexendo nas minhas coisas lá e encontrei um livro de registro dos funcionários. 150 funcionários. Olha só, 150 funcionários. Ônibus fretado. Carros importados na garagem. Uma casa que era uma big de uma casa. No interior, na cidade de Mogi Guaçu, São Paulo. Então, veja bem. Cheque na. Sim, meu Deus. Kamonome, Kine. Kamonome. Sim, meu Deus. Baixe, Kina, Se. Kamonome, Nevia, Komanai. Nesta manhã, o Senhor vai nos levantar
com uma outra mentalidade, para nós resgatarmos aquilo que realmente importa. E chegou um momento que eu perdi a casa. Foi um vento muito forte. Tudo isso aconteceu em 3 meses. Eu perdi a casa. Eu perdi a empresa. Eu perdi a família. Eu fiquei doente. 12 anos usando muletas. 12 anos usando muletas. Diagnosticado com um tumor que estava comendo o osso da perna esquerda. 12 anos de total sofrimento. 12 anos de experiências amargas. E por último, eu achava que não tinha mais nada para perder. Eu perdi a família, quase enlouqueci. Quase enlouqueci. Eu lembro que o momento era tão angustiante que eu lembro que eu subi numa ponte, passando aquele rio negro por baixo, e o desejo era lançar daquela ponte para baixo. De tão angustiante que era o sofrimento. Doente, perdeu a família, perdeu a empresa, perdeu tudo. Acredite, para dormir, eu estava dormindo dentro de uma igreja, onde eu congregava, que eu prefiro não dizer o nome, e eu dormia na secretaria da igreja, que era um espaçozinho assim, um quadradinho bem pequeno, né? Dava aula de música na igreja, estava tentando ensaiar no coral da igreja, né? E meu Deus está falando aqui. Meu Deus do céu. E eu lembro que nesses momentos adversos não houvesse ninguém, eu disse ninguém, que pudesse pegar nas minhas mãos e dissesse assim: eu vou te ajudar. Mas não é porque as pessoas não tinham condições, é porque a minha condição era indiferente ao que estava acontecendo. Eu moro na igreja e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, passando fome. Né? E interessante que a igreja em si, porque, irmãos, eu aprendi que o sofrimento do cristão tem que se seguir no silêncio, calado. Até porque nós não podemos contar nossos problemas para qualquer pessoa. Você sabia disso? Não é para qualquer pessoa que você pode contar os seus problemas. Então, esse meu processo foi um processo calado. Um processo em silêncio. Então, para vocês entenderem que a história é muito longa, não dá para dizer tudo. Eu lembro que, certa feita, mesmo vivendo esse processo, andando na rua ali da igreja, num domingo à tarde, eu estava muito angustiado, muito triste. Eu passei e vi uma mendiga. Estava lá. Aquela mulher suja, sem dente, com um saco totalmente cheio de sujeira, com cocaína, com crack. E quando eu passei por ela, eu disse assim: ei, Jesus te ama. Ela estava totalmente impactada de tanta droga. Olha, queridos, eu abri a palavra. Deus está mandando dizer tudo isso aqui para vocês hoje. Amém? Então, quando eu passei por ela, disse que Jesus amava ela, eu segui em diante, fui embora. Mais tarde, eu não fui para a minha igreja, onde eu congregava. Eu pensei e fui na igreja de um amigo. Quando eu cheguei nessa igreja do meu amigo, estava essa mulher lá, que eu tinha dito para ela que Jesus amava ela. Olha só. Aí quando ela me viu lá, já estava no final do culto, ela disse assim: olha, foi aquele moço que disse que Jesus me amava. Aí ele veio para mim e falou assim: olha, você não sabe, eu cheguei aqui, me arrancaram um monte de coisa ruim. Eu estou falando tudo isso para chegar onde eu quero chegar. Né? Me tiraram um monte de coisa ruim, eu falei: que benção e tal. Só que eu comecei a perceber o seguinte: olha só. Eu comecei a perceber que deu 10 horas, 10 e meia, 11 horas. Cada cristão foi indo embora para casa. Era noite fria, como hoje. Cada um começou a ir embora para sua casa.